Bom, a gente está de novo aqui na casa A mais G e eu quero mostrar para vocês algumas técnicas de projeto e construção sustentáveis que estão empregadas aqui nessa casa e agora ficam bem evidentes, né? A gente tem aqui atrás de mim um corpo central por onde o projeto foi estruturado como se fosse um eixo da construção, que é a entrada principal da casa e também a nossa torre de ventilação natural. Então no térreo desse corpo central, que tem o aspecto aí de uma torre, a gente tem um jardim interno que já está em fase final de execução ali na obra. Eu tenho uma porta, eu tenho uma face envidraçada e lá em cima, naquela parte onde a gente tem a estrutura metálica vazia, é como se fosse uma chaminé solar ou uma torre natural de exaustão de ar quente. O perímetro vai ser fechado com veneziana e o teto vai ter persianas móveis, né, que é aquele tipo de cobertura Zetaflex, que abre e fecha. Então você tem a possibilidade de alimentar com água de chuva o seu jardim interno, tendo um controle que aquilo não vai chover dentro da casa, e na via oposta, né, enquanto a água consegue cair para o interior, a gente tem a possibilidade também de que o ar quente que se acumule ali dentro da construção, ele vai sofrer um processo natural de efeito chaminé, saindo por fora dessas venezianas e dessa cobertura retrátil. Então, esse corpo central da arquitetura, que é um ponto que eu sempre reforço, né? A estética, ela é bem-vinda, ela é desejável, mas ela não pode ser o fim na arquitetura. Ela tem que ser um meio para algo que a gente julga ser mais importante, como uma questão técnica, como é o caso aqui, de uma necessidade, um desejo de conforto térmico ambiental melhor. Então, essa torre, que obviamente confere uma estética super importante aí na arquitetura, ela tem como consequência um fator técnico que é o desejo ou a necessidade de fazer a climatização natural dessa construção. E a gente vai ver em detalhes isso aqui nessa obra agora. Então aqui a gente tem um dos quartos que fica mais isolado na lateral esquerda dessa torre. A gente tem 3 quartos nessa casa, né? Um fica desse lado esquerdo e os outros 2 do lado direito da torre, que eu acabei de dizer que tem a função aí de eixo do projeto. Nesse quarto específico, ele tem o acesso a uma varanda privada que é um telhado verde. E para esse telhado verde funcionar, a gente faz ali uma mini platibanda, né, que você consegue observar, com essas 2 fiadas de tijolo em cima da viga metálica. Elas funcionam como contenção do solo que vai ser depositado sobre essa laje e vai funcionar aí como telhado verde, né? Então eles estão devidamente impermeabilizados, a gente vai ver detalhes disso aí na laje, e a gente tem aqui então um quarto com acesso a uma varanda e um telhado verde. E vale a pena destacar também os balanços, né, que são possibilitados pela estrutura metálica, tanto na parte de cima quanto na parte da lateral esquerda ali, que é a cobertura da garagem. Bom, então tem uma solução que o arquiteto gosta muito, que é usar balanço nas construções, né? Com certeza, de longe, o material mais adequado para você fazer estruturas em balanço é a estrutura metálica, por várias razões. Primeiro que ela é mais leve do que a madeira, muitas das vezes, e do que o concreto, sempre, e também porque o aço tem uma resistência muito grande à flexão, porque quando você tem um balanço, o balanço tem a tendência de promover um grande esforço de flexão nessa viga. E aqui a gente tem um exemplo de como utilizar a estrutura em balanço. Então, para eu ter essa cobertura da garagem sem nenhum apoio, caracterizando o balanço, é necessário que eu tenha a continuidade dessa viga, que ela começa desde o pilar do pórtico
Então, existe o balanço que fica na parte sem apoio e existe o que eu chamo particularmente de contrabalanço, né? Que é a parte que está para trás, segurando, entre aspas, aquela parte que fica suspensa. Então aqui a gente consegue ver a continuidade da viga metálica que a partir do último pilar se prolonga sem apoio nenhum. Então mais um exemplo, né? Essa casa tem pelo menos 4 áreas em balanço bem evidentes, né? A garagem que a gente viu, a parte da cobertura lá do acesso do quarto ao telhado verde, ao seu jardim ali em cima, e essa parte da esquina também, que a gente tem esse ângulo vivo, sem apoios, e aqui mais uma vez fica bem evidente que para eu criar essa área em balanço, eu tenho uma continuidade da viga que começa lá na minha torre central. E aí, por fim, o último balanço da casa A mais G talvez seja o que tem o caráter menos estético e mais funcional, que é um dos quartos aqui da face leste. A gente tem o apoio sobre a parede de pedras e depois aquela área que se destaca para fora da projeção dessa parede, ficando então em balanço sem nenhum tipo de apoio. Então essa área aqui, onde a gente tem o quarto em balanço, é onde eu comentei que o piso desse quarto funciona como o teto desse trecho da construção aqui embaixo, por onde eu posso andar, posso caminhar, ou também fazer qualquer tipo de atividade que demande uma certa proteção contra o sol e contra a chuva, uma vez que eu tenho uma cobertura logo acima de mim, em balanço, através desse cômodo que avançou na fachada. Bom, então nesse vídeo a gente viu um pouquinho sobre a torre de ventilação natural e sobre os balanços da estrutura metálica aqui da casa A mais G. Então se você gostou desse tipo de material mais técnico, comenta aqui comigo e diz se você que é arquiteto, engenheiro ou que gosta de construção, você já reparou que algumas construções têm esses avanços sem nenhum tipo de apoio? Você sabia que isso aí chama balanço? Você gosta de projetar balanço em arquitetura? Comenta aqui pra mim, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e eu te encontro num próximo. Até lá!